E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero falar um pouco dessa montagem que eu fiz aqui. É basicamente um dispositivo de radiofrequência para controlar motores de portão eletrônico, para fazer acionamentos de radiofrequência 433. Hoje no mercado da automação a gente já tem o RM Pro da Broadlink que faz esse serviço. Porém eu optei em fazer essa montagem porque o preço do RM Pro está muito alto. Então assim, com esse dispositivo, com essa montagem aqui, a gente faz com menos de R$50. Só precisa de um Sonoff Basic e de um controle de radiofrequência 433. Não precisa ser exatamente esse controle, tá? Pode ser qualquer controle de radiofrequência 433. Se você tiver algum motor ou algo que seja de outro tipo de radiofrequência, você pode estar usando o mesmo esquemático, só muda o tipo de controle. Porém, esse controle que eu estou usando só vai atender RF433, tá? Eu vou estar falando um pouco para vocês sobre acionamento, sobre a montagem. Eu vou desmontar ele aqui, eu vou abrir, vou explicar para vocês certinho onde ligar, como ligar. E depois eu vou estar falando sobre a configuração pelo aplicativo EV-Link, que a gente tem que fazer algumas alterações para ele funcionar legal, tá? Eu vou falar tudo isso passo a passo, detalhadamente, depois da vinheta. Pessoal, já estou aqui com o meu Sonoff Basic desmontado no meu controle. Eu tenho duas coisas para tratar para fazer essa montagem: a alimentação do meu controle e acionamento do botão. Então primeiro eu vou começar falando da alimentação. O que eu fiz aqui? Fio preto no negativo, onde ia a bateria, e fio laranja, onde ia o positivo. Esses fios vão entrar no Sonoff e vão vir aqui, ó. Eu tenho aqui no meu Sonoff, deixa eu dar um... Vamos vir aqui, ó. Eu tenho aqui no meu Sonoff um GND, onde eu soldei o meu fio preto, e o fio laranja, ele foi soldado aqui, ó, embaixo desse relé. Esse é o relé que recebe a carga. Então, do lado vai ter um capacitorzinho do lado, a primeira perna do relé, ó. Então foi soldado aqui, porque aqui tem a entrada de 5 volts. Tá? Você pode perguntar, mas o controle não é 12 volts? É 12 volts, só que a amperagem que passa nesse Sonoff Basic é uma amperagem alta e a corrente consegue manter o controle funcionando legal. Tá? Então eu fiz os testes, está tudo funcionando perfeitinho. A única coisa é que talvez você vai ter que manter o controle um pouco mais perto, ele não vai poder, esse dispositivo não vai poder ficar muito longe do portão. Aqui em casa eu uso a 7 metros mais ou menos do portão, é uma distância boa e tem funcionado legal, não tive problemas, tá? Então, a alimentação do controle resolvido. Ligou o preto no GND e o laranja nessa perna do relé. Agora eu preciso acionar esse botão. Esse, ou qualquer um dos outros botões que você preferir. Eu usei esse controle porque ele é clonador. Eu só preciso clonar outro controle depois, tá? Então, vamos fazer a solda aqui. Soldei as duas perninhas aqui do controle e levei para dentro do Sonoff. Aqui é o seguinte, funcionamento. Esses dois fios pretos, eles percorrem a placa e vem ligado aqui na outra botoeira. Só que de que forma? O neutro, ele vai ligado direto no neutro da botoeira. A fase, ele vem ligado nessa perna do relé. Então, nessa perna está ligada a fase e na outra perna do relé é ligada uma perna da botoeira. Então, esquece esses fios. Se você tem esses fios no seu Sonoff, corta eles fora que não vai ser necessário, não vai ter o uso dele. Corta esses fios, você não vai usar ele. No caso do Sonoff Basic, versão 2, eu estava olhando, ele não tem esse fio. No caso, ele vai sair daqui duas trilhas bem grossas, que são do GND e duas trilhas bem grossas, que são do neutro e da fase. Você pode vir com um alicate aqui e cortar elas fora. O que vai acontecer? Esse relé, quando o botão do Sonoff é acionado, ou quando você manda o comando pelo seu celular, esse relé fecha curto nessa perna e nessa perna. Essas duas pernas aqui do relé, elas entram em curto. Então o que eu fiz? Eu peguei os dois fios que ia lá no botão e soldei na base das duas pernas do relé. Então
acionou pelo celular ou apertou o botão do Basic, ele vai fechar curto nessas duas pernas do relé, vai fechar curto no botão do meu controle e vai fazer o acionamento do portão. Tá? Só que isso não é tudo. Tem um segredinho, tá? Tem um segredinho na hora da configuração do EV-Link. Por quê? O que acontece? Quando eu apertar o botão, ele vai disparar o meu controle e o meu controle vai manter disparado. Por quê? Porque ele não é um sonoff de pulso, ele não é próprio para mandar pulso. Ele fecha o curto e mantém o curto. Essa questão do pulso a gente vai resolver no aplicativo do EV-Link. Eu vou estar montando ele aqui de novo, vou fechar ele e vou abrir o EV-Link para mostrar melhor para vocês como vai ser o funcionamento. Bom, pessoal, eu estou aqui com o EV-Link aberto, estou aqui com o meu portão configurado. Eu vou entrar nele aqui, vou entrar nos status do botão, vou clicar nos 3 pontinhos aqui e entrar em configurações. Aqui na aba de configurações, eu vou lá no último item lá, ó, duração gradual de pulso, e vou habilitar ele. Agora é o seguinte, eu quero saber quanto tempo eu vou manter o meu botão apertado. Porque essa duração, o que ela vai fazer? Ela vai dar um pulso no meu controle, ela vai fechar curto no relé e vai abrir. Então, quando eu venho aqui nesse risquinho aqui onde está escrito duração, e aqui eu altero 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, entendeu? Eu optei por 1 segundo. 1 segundo para mim foi suficiente para o portão abrir e fechar. 1 segundo é realmente suficiente, é o que é preciso para abrir e fechar o portão. Não tem necessidade mais que isso, tá? Então eu configurei como 1 segundo. Vou fazer o teste aqui, ó. Cliquei, ó, vai acionar e fechar. Ó lá, ó, ele já abriu e fechou. Bom, pessoal, de um modo geral, é basicamente isso. O sisteminha é bem simples, não tem muito mais o que falar. É a alimentação do controle nos 5 volts do relé e fechar o curto na saída do relé em qualquer botão. Escolhi esse controlinho pela questão de clonagem. Cliquei nesses 2 botões junto, ele reseta e eu posso configurar qualquer outro controle. Então, de maneira bem prática, você consegue configurar um portão, você consegue configurar qualquer controle em cima disso aqui. Você só precisa colocar o controle que já esteja gravado a tua frequência, segurar o botão até que ele comece a piscar um pouco mais rápido e está configurado. Você não precisa abrir portão, você não precisa desmontar motor, não precisa mexer em nada. Só com o controlinho já está feito. Alimentação e fechando o curto no botão. O grande segredo de tornar ele um relé de pulso é o próprio aplicativo do EV-Link, que, como eu mostrei anteriormente, ele tem aquela opçãozinha lá que você troca e coloca o próprio EV-Link para dar um pulso. Então ele já vai acionar e vai desligar com o tempo que você determinou, que é 3 segundos, 2 segundos, você que define quanto tempo ele vai ficar acionado, tá bom? Então é basicamente isso, é bem simples, bem fácil. Toda vez que você dizer para a Alexa, se você configurar ele no Google Home ou na Alexa, você falar, Alexa, ligar o portão, ela vai ligar, ela vai acionar. Ela só não vai conseguir fechar o portão. Quando você mandar ela fechar o portão ou abrir o portão, ela não vai entender, porque é um interruptor, então ela vai ligar e desligar. Só como você está usando o pulso, ele vai estar sempre desligado. Então, no caso, o que eu criei, a solução que eu trouxe aqui para minha casa, eu criei uma rotininha na minha Alexa e quando eu der o comando abrir portão, eu mandei ela ligar o botão do sonoff, eu mandei ela ligar o portão. Quando eu falar fechar o portão, eu mandei ela ligar de novo. Então funciona perfeitamente, tá? Pelo controle, pelo celular, você vai poder usar o motor do portão da melhor maneira que você achar. Então, pessoal, se você gostou, eu te agradeço pela paciência. Procurei fazer um vídeo rápido para não tomar tempo, para não ficar com muita enrolação, não tinha muito o que falar, tá? Então, pessoal, se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal, dá uma força para a gente continuar produzindo esses vídeos aí e tá trazendo coisa nova, para compartilhando conhecimento. Se você tem alguma dúvida, talvez eu não fui muito claro em alguma coisa, põe no comentário aí, eu vou estar procurando responder o mais fácil, o mais rápido possível. Vou procurar deixar uma imagem aqui de algum lugar do vídeo que ficar melhor, vou procurar deixar uma imagem com um diagramazinho aí, com uma montagem desenhada facilmente para que você possa montar na sua casa, tá? Valeu, galera, e até a próxima.